Fala galera do Mundo na Bola, e esse Flamengo, hein? 2023 está sendo o ano para o torcedor do Flamengo esquecer. O time começou disputando 6 títulos, inclusive um campeonato mundial, e pode sair do ano sem ganhar absolutamente nada. Quais seriam as causas deste Flamengo pouco competitivo e, diria eu, até perdedor do ano de 2023? Vamos falar disso logo depois da nossa vinheta. Antes de qualquer coisa, já deixa teu like, se inscreve no canal, aciona o sininho para receber as notificações. É importante que você faça isso. O Mundo na Bola quer bater 30 mil inscritos logo logo. O principal motivo que eu coloco para que esse momento do Flamengo esteja ruim, turbulento e denote faticamente estar sem comando, falta de profissionalismo. O Mundo na Bola já tem 3 anos, é um canal que bate nisso há muito tempo, bate nessa tecla há muito tempo. Tanto eu quanto o Fabrício, meu sócio, nós temos opiniões muito parecidas com relação ao que deve ser feito com o Flamengo no que tange a profissionais. O Flamengo precisa deixar de ter amadores e começar a ter profissionais. E a gente vai falar de 3 personagens principais dessa crise no Flamengo. O Flamengo já teve algumas crises esse ano. Teve a não renovação do Dorival, teve a contratação do Vitor Pereira, o péssimo desempenho do Vitor Pereira, a demissão do Vitor Pereira, a contratação do Sampaoli, o péssimo desempenho que vem praticando o Sampaoli. Nesse meio tempo do Sampaoli, o Flamengo teve a agressão do Pablo Fernandes no jogador Pedro. O Flamengo teve briga entre Gerson e Varela. Essa briga, no caso, o Gerson acertou um soco no rosto do Varela. E agora a gente tem o vice-presidente de futebol do Flamengo envolvido também num entreveiro, onde, o que consta nas notícias, ele teria agredido um torcedor num shopping no Rio de Janeiro. Olha só quantas coisas eu falei aqui para o clube de futebol. E não, eu não estou falando do Clube da Luta, eu não estou falando de um programa de luta, eu não estou falando do canal Combate, eu estou falando do Clube de Regatas do Flamengo, estou falando de um clube de futebol, de uma instituição que deveria prezar pelo futebol. Todos esses são sintomas da falta de profissionalismo, esses são os efeitos ruins, nocivos, que a falta de um comando não só eficiente, mas que sabe aquilo que está fazendo, é capaz de fazer. Vamos começar a falar aqui dos deslumbrados. Depois de falar dos desdobramentos, vamos começar a falar dos deslumbramentos. Ficou claro para mim, na entrevista do Landim para a CNN Esportes, que ele sabe de finanças, que ele sabe como organizar finanças. Mas também ficou claro para mim que ele não sabe como fazer um clube de futebol dar certo. Se o Flamengo fosse uma empresa, seria ótimo, saneado financeiramente, dando lucro, mas o lucro em si é só uma parte, é só uma fatia desse bolo de um clube de futebol. O resultado esportivo, e principalmente como se consegue o resultado esportivo e o planejamento desse resultado, ele é muito mais importante do que apenas o resultado em si. Porque quando você planeja para conquistar e conquista, isso prova que a sua conquista ela foi baseada em um planejamento feito minuciosamente e arduamente, e que mesmo que você não vença, existe a possibilidade de que aquele projeto seja melhorado, vire um processo para que você possa vencer não só no ano seguinte, mas em muitos outros anos. Então ficou claro para mim que o Landim sabe de finanças, mas não sabe nada de futebol. As decisões dele com relação ao futebol do Flamengo, a decisão dele, que é uma decisão, claro, em não profissionalizar o departamento de futebol e manter o diretor amador ali, denotam o quanto ele também é amador em matéria de futebol. Passando para um outro personagem desta mesma história, é o Marcos Braz. Marcos Braz é muito criticado pela torcida do Flamengo, com razão, diria eu.
Porque apesar de ser um bom negociador, um encantador de jogadores e até treinadores, ele deixa muito a desejar na parte do futebol. Quando ele disse que o Flamengo não tinha demanda para psicólogo esportivo, vocês lembram disso? Foi uma das coisas que me deixou maluco. Porque todo clube precisa, esporte de alto nível precisa de psicólogo esportivo para ajudar os atletas, não só nas suas vidas, mas também no seu esporte, a entregar o seu melhor. Estar em um esporte de alto rendimento é estar à flor da pele quase sempre. E para isso o profissional precisa estar ali, para auxiliar os atletas a entregarem sempre o seu melhor. E quando o seu melhor não acontecer, conseguir identificar o que está acontecendo e também melhorar o desempenho dos atletas, não só dentro de campo, física, tecnicamente, mas também e principalmente mentalmente. O jogador de futebol precisa ter acompanhamento psicológico. Então isso, para mim, foi uma das piores declarações que não só o Marcos Braz, mas que um dirigente de futebol de um clube do quilate do Flamengo poderia ter dado. Gabriel Barbosa, o popular Gabigol. É inegável que o Gabriel Barbosa é um dos maiores ídolos, não só da história recente, mas da história do Clube de Regatas do Flamengo. Marcou gol nas 3 finais de Libertadores, das quais o Clube de Regatas do Flamengo participou. É um dos grandes artilheiros da Copa do Brasil, é um dos grandes artilheiros do Flamengo nos últimos anos, mas tem deixado a desejar. E a imagem dele de ídolo pode estar arranhada, porque ele tem cometido algumas atitudes muito complicadas, muito ruins, muito difíceis de serem explicadas, como por exemplo, na coletiva do Dorival, e manda um beijo para o técnico tricolor, o que soou, claro, não só como uma coisa sem noção, mas como desrespeito ao torcedor. E o torcedor, claro, não tolera isso e tem razão. Ei. Nesse nível, Ei. na frente da pneu. O Gabriel já foi mais inquestionável no Flamengo. Muitos que o defendem o alçaram a um status de semideus. Uma espécie de incriticável, de intocável, como se ele sempre tivesse atitudes irretocáveis. Mas a bem da verdade isso tem mudado. O torcedor, em sua maioria, quando os resultados não vêm, tem pegado no pé do camisa 10 e capitão. E isso tem sido preocupante, porque ao que me parece, o Gabigol não tem conseguido lidar muito bem, não só com os holofotes, o fato de ser o principal jogador da equipe, e principalmente não tem conseguido lidar bem com a idolatria que lhe é dada. Então é preciso que alguém converse com ele, que alguém fale com ele e chame a sua atenção para o que ele já fez e para aquilo que ele representa. Não se sabe o tamanho do Gabriel Barbosa e não se saberá até que ele pare de jogar pelo Flamengo. E a bem da verdade, aquele mosaico no jogo contra o São Paulo, se fosse em 5 anos, provavelmente o Gabriel Barbosa, provavelmente não, ele estaria naquele mosaico como um dos grandes ídolos do Flamengo. Queira você, aí tá do outro lado, goste ou não, o Gabriel é um dos jogadores mais importantes e a cara dessa geração vitoriosa do Flamengo. Agora, se ele vai fazer o possível e necessário para manter-se, isso é uma outra situação e é uma outra discussão. Seja por questões de deslumbramento, que ele quer cantar, que ele quer ser popstar e esquece muitas vezes de jogar futebol, ou por uma questão de mobilidade física, quando ele não consegue mais se mobilizar, se locomover, como era lá em 2019. Na ocasião dos 2 gols contra o River Plate, ele era um jogador extraordinário na movimentação. E na minha opinião, o Gabriel Barbosa não é um grande cabeceador, não é um finalizador excelente com a perna direita, tampouco com a perna esquerda. O grande atributo do Gabriel Barbosa sempre foi a sua excelente movimentação e a capacidade de mapear espaços e atacar esses espaços e, claro, fazer gols após entender o que precisa ser feito. O Gabriel Barbosa precisa de alguém que converse com ele, que diga para ele realmente que a coisa não está legal desse jeito. Se o Flamengo tivesse um diretor de futebol, esse diretor ele estaria hoje conversando particularmente com ele, porque ele é um dos líderes do elenco, porque ele é o jogador que a torcida se identifica, e diria para ele: Gabriel,
eu sei que você pode mais. E diria a ele, tecnicamente, taticamente e até fisicamente, junto com o departamento de fisiologia, o que ele deveria fazer. Então, o ponto principal é o Flamengo tem muitos desdobramentos e muitos deslumbramentos, tanto do Landim, quanto do Braz, quanto do Gabriel Barbosa e de outros jogadores. Se a gente for citar os jogadores que caíram de rendimento, vamos ficar aqui o vídeo todo falando. Deixa aí a sua opinião, diz o que você acha do Landim, do Marcos Braz, do Gabriel Barbosa, e se você concorda, se você discorda de mim. Claro que com educação. Deixa teu like, se inscreve no canal e aciona o sininho para receber as notificações. Até a próxima, amante do futebol. Valeu!